assim que o Eduardo falou sem você precisar de falar pra ele, que ele foi assertivo? Foi. O primeiro assunto, ele já chegou tocando nesse determinado assunto. Eu já estava com uma pulguinha atrás da orelha em relação a isso e ele chegou falando. É como se eu já tivesse sido avisado algum tempo atrás sobre esse determinado assunto por outras pessoas. Mas ele chegou e já falou. Porque tinha um cara que nem era da minha família, que tava lá nessa festa. Ele foi, tipo assim, dominado por um desses espíritos das trevas. E o espírito entrou na minha frente, olhou pra mim e eu vi no olho dele que não era ele. Ele falou Tipo, assim, ele foi... E nessa história toda, assim, Jesus é o gerente do planeta Terra. Sim. Imagino que, portanto, há gerente nesses outros orbes. E imagino também que Deus, do ponto de vista espírita, é o gerente do universo. Deus é o criador. Por exemplo, por que eu falo que não existe ateu? Porque até o ateu acredita em Deus. Porque se ele falar assim, não, eu acredito que o universo foi criado por um átomo, então um átomo é Deus. Porque é o início de todas as causas. Você não consegue colocar uma pizza aqui se você não pedir ela ou você não fabricar ela. Exato. Ela não vai aparecer do nada. Então alguma coisa tem que ter iniciado tudo. É esse início que é o arquiteto do universo, que é Deus. Exato. Então você pode falar que foi o átomo, que não sei o que. Até porque o universo tem expansão, ou seja, ele partiu de algum lugar. Então o Big Bang aconteceu, e essa explosão ainda está rolando, ainda está acontecendo, e ele foi criado de algum ponto. Segundo o que os espíritos me falam, esse universo que a gente vê, essa explosão, tudo é só um pedacinho do universo infinito. Sim. Entendeu? Eles falam isso pra mim. A gente consegue ver isso. Eles falam pra mim que o universo é infinito, isso aqui é só um minúsculo pedaço, embora seja extremamente, absurdamente grande, que você com 100 mil anos de luz não chega lá, chega aí na galáxia do lado, tal. Chega nada. Então, tipo assim, mas eles falam que é absurdo, absurdo. Então, assim, existe... voltando ao que você está falando, Deus é o criador de todo o universo. E cada planeta tem ali seu governador. É basicamente isso. Cada governador é tipo do nível de Jesus. Mas assim, tem bilhões, trilhões, infinitos. E por que essas vidas aí evoluídas e tudo mais, por que você acha que elas precisam se fazer... eles precisam comunicar-se com a gente para... Não sei, meio que para convencer que eles existem. Não, eles não querem convencer que eles existem. Se eles quisessem convencer que eles existem, eles dividiriam essa mesa aqui em 5 com muita facilidade. Você assistiu um filme chamado A Chegada? É o melhor filme de OVNI que eu assisti. Inteligentíssimo. Assiste, A Chegada. Vou assistir. Tá, então o que eles querem é assim, tem 10 pessoas aqui. Ele acredita, eu não acredito, ele não acredita e ela acredita mais ou menos. Eles querem dar para vocês 3... as questões espirituais. Eles não querem chegar em todo mundo. Exato. Porque eles poderiam muito bem chegar em todo mundo, se eles quisessem. Sim. Chico Xavier foi convidado para ir na TV para fazer as coisas que ele fazia lá, ao vivo. Aí o guia dele, né, Caremano, falou assim, pô, onde você está indo? Ele falou, nós vamos na TV. Ele falou, nós não, vai você, que eu não vou não. Entendeu? Então, tipo assim, tanto que antes de eu começar a acreditar mesmo em espíritos, porque eu era muito desconfiado. Eu só passei a acreditar depois de muito tempo. Na verdade, a minha história foi o seguinte. Voltando, pode contar? Pode? Vai. Pode, manda bala aí. Eu era um moleque que, tipo assim, ligava pra... Desde moleque eu nunca liguei muito pra nada. Quando eu tinha uns 20... Eu sou de São Paulo, né? Morava aqui, tá, Vila Mariana. Aí quando eu tinha uns 20 anos, meu pai falou, vai, seu vagabundo, ou você vai trabalhar ou você vai ser expulso de casa. E aí... eu fiz os dois, fui expulso e fui trabalhar. Daí comecei a trabalhar, mas foi bom isso, né? Comecei a trabalhar de vendedor, vi que era muito bom o trabalho de vendedor, comecei a ganhar bem pra caramba, larguei a faculdade de Direito que eu já acabava de começar e comecei arrebentando de venda e vi que tudo que eu me dedicasse eu podia ser bom. E eu fazendo tudo, e comecei a pensar qual que é o sentido da vida? Bom, me parece que o sentido da vida é pegar mulher, porque é a única coisa que tem graça nessa vida. Então eu comecei a me especializar nisso e ganhar grana. Então eu só ligava para tanto que até hoje os caras zoam. Os caras perguntavam para mim assim, você acredita em alienígena? Eu falava, velho, se eles existem ou não, eu não tô nem aí, porque eles não me dão dinheiro, então se eles existem, para mim pouco me importa, porque era assim que eu pensava antes, né? Só pensava em ganhar grana, mas sem prejudicar ninguém, né? Mas, sim, claro. Justamente, e pensava em zoeira.
Aí até que passado um certo período, um dia eu tinha montado uma estrutura, um sistema que era, tipo, fenomenal. Que eu pensei, nunca mais na minha vida ia precisar trabalhar. Porque eu estava ganhando uma grana violenta, num jeito que eu tinha feito uns contratos com empresas lá fora, que elas precisavam de mim aqui. Então, tudo beleza. Montei um escritório na minha casa, e passei. Aí eu saía todo dia, eu ficava loucão. Andava com 2, 3 capangas segurança, os caras me arrastavam na bala, porque eu... era um absurdo. Rasgava dinheiro, porque eu ganhava muito. Aí um dia, eu lembro claramente que eu estava parado e olhei e pensei, eu nunca mais na minha vida vou precisar trabalhar, porque esse negócio que eu montei é maravilhoso. No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. E desmoronou assim, de um jeito, tipo assim, sabe quando você parece que tipo, foi calculado? Eu acho até que sumiu dinheiro na minha conta. Então eu passei de um cara super poderoso, pum, nada. E o pior, depois disso não tem nada quebrado, tá ligado? Sim. Tipo, porque uma coisa é você falar, não tenho grana. Beleza, você não tem grana. O pior é você não ter grana e dever, tipo dever tudo. Ter nego precisando do seu salário, pra sustentar a família. Eu falei, maluco, velho. Tô ferrado, velho. E aí eu fiquei inconformado, aí eu comecei a refletir sobre tudo e eu pensava, caraca, o que eu faço agora? Eu não acreditava em espírito, não acreditava em nada, acreditava em Deus, mas não acreditava, não me preocupava com nada. Até então eu nunca tinha me preocupado com porcaria nenhuma. Minha vida tinha sido só trabalho e diversão e eu não me ligava. Apesar que hoje em dia é assim também, mas hoje em dia eu me divirto de outras formas. E brigadeiro, né? Tô brincando. Aí, o que aconteceu? Eu falei, caraca, velho. Comecei a procurar as religiões. Aí fui na igreja evangélica, né? Com todo respeito, porque a gente sabe que existe mas pastor... só uma barafunda, a igreja evangélica realmente... Tem muita gente igual o espiritismo. Eu estou muito mais perto de Deus fora desse sistema contaminado. Exato. O espiritismo também. O espiritismo está contaminadíssimo. A gente fala isso depois. Aí eu olhei, aí o pastor meu Mercedes, que era um carro animal que eu tinha na época, que embora estava quebrado, a única coisa que tinha me sobrado era o carro, que já com certeza já não devia estar pago, mas nem lembro. Ele falou, Deus tem grandes planos para você. E eu li na mente dele que os planos eram, na verdade, né? Da Mercedes. Normal, Fui na igreja católica, o padre falou assim, Adão e Eva morreram, por isso que vocês vão morrer também. Um negócio assim. Eu pensei, não tem sentido isso. E falei, caraca, eu tô lascado, velho. O que eu faço na minha vida? Tipo, eu tava sem grana, não tinha contado nada na religião. Tudo que eu tentava tava dando errado. E eu fiquei desesperado, velho. E é o ruim você perder o controle desse jeito, né? Porque é como assim, você tinha tudo, de repente, tipo, virou tudo, você não tem mais nada. E aí eu falei, caraca, aí o que aconteceu? Tinha um aniversário de um parente meu aqui, em São Paulo, a família inteira daqui. E eu vim no aniversário. E tinha aquela minha tia louca, que conversava com os espíritos, mas que para todo mundo era louca. Porque a mulher conversava com espíritos, que sentido que tem isso? A família não acreditava. Só que eu acho que... Bom, aí ela estava aqui, né? E eu resolvi perguntar as coisas para ela. E comecei a perguntar. E eu vi que o que ela estava falando tinha sentido. Eu fiquei impressionado com ela. Eu falei, caraca, véio, essa velha sabe das coisas. Eu perguntava, e ela tinha sentido. Aí, de repente, eu vi a primeira manifestação que eu percebi que era do mal mesmo. Porque tinha um cara que nem era da minha família, que estava lá nessa festa. Ele foi, tipo assim, dominado por um desses espíritos das trevas. E o espírito entrou na minha frente, olhou para mim, e eu vi no olho dele que não era ele. Ele falou assim, ele foi possuído, canalizado. Foi possuído, Tá, entendi. Ele falou assim, deixa ela curtir a festa, você tá atrapalhando ela. Esquece esse assunto. Ele falou isso. Aí eu falei, cala a boca, né? Tipo, continuei, né? Eu não tô nem aí, mas realmente eu vi que ocorreu ali e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu percebi que a afeição do cara mudou. Eu falei, caraca, por que um cara desse que não tem nada a ver com a minha tia, nem comigo, e ela tá interessado em perturbar a minha conversa com ela, porque não tem lógica nenhuma, né? Aí tá bom. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, tia, eu vou na tua casa. Ela morava no interior, vou na tua casa. Ela falou, beleza. Ela foi pra casa dela, eu peguei o avião de volta, catei uma Mercedes, que eu tava morando no Paraná, e fui pra lá. Chegou lá na casa dela, aconteceram várias coisas. Primeiro, eu fiquei sem gasolina no caminho. Eu tenho certeza que não tinha como o carro ter cheio com a gasolina que tava. Tipo, rodei 50 quilômetros a mais do que eu deveria. Então, eu já percebi que teve ação dos espíritos nesses câmbios. Eu fiquei inculcado com isso. Mas, ainda assim, eu não acreditava. Embora eu já tivesse tido várias experiências anteriores, né? Que eu já contei em trocentos podcasts, então não vou contar de novo, mas eu ainda assim ficava com o pé atrás. Aí cheguei lá na casa dela, era um dia, ela falou, um dia de psicografia. Eu falei, o que é isso, tia? Ela falou, não, os espíritos vão escrever cartas pra gente. Eu falei, ixi, mano, não devia ter vindo aqui. Mas é uma viagem, escrever carta, mano. Que sentido que tem isso daí? Você vai ficou louca mesmo. Aí eu falei, tá bom, mas tô aí já, né? Aí eu sentei lá, de repente bateu um cheiro de flores. Eu falei, caraca, de onde veio esse cheiro? Mó calorzão, mas tipo tudo fechado.
Eu falei, tia, de onde veio esse cheiro? Ela falou, de um espírito. Eu falei, que espírito, mano? Eu falei, caraca, mano, aquele cheiro de cachorro, né? Um monte de cachorro da minha tia e tal. E de repente bate um maior cheiro, mas é um cheiro muito característico. Como se tivesse alguém borrifado na minha cara. E aí eu falei, mano, não é possível, isso aqui tá me parecendo estranho. Mas eu falei, vou acompanhar para ver o que tá acontecendo, né? Enquanto elas psicografavam, eu ficava pensando assim, essas mulheres são loucas, porque se elas não estão querendo meu dinheiro, elas só podem ser loucas. Por que elas estão falando que vão pegar a mensagem dos espíritos? Que lógica que tem isso? O que um espírito vai vir aqui fazer para mandar mensagem pra gente? Né? E eu pensando nessas coisas, elas psicografando. Quando terminou a psicografia, terminou as cartas, elas falaram, nossa, todas as cartas foram para você, Eduardo. Começaram a ler as cartas, uma das cartas era do espírito Humberto de Campos, que é um espírito que ditou vários livros para o Chico Xavier, irmão X. E na carta ele falava assim, Eduardo, você tem muita mediunidade, você vai usar a mediunidade primeiro para se ajudar, depois para ajudar a quem está do seu lado e depois para ajudar a humanidade. Aí eu fui para minha tia, falei, não rola não, chama esse maluco aí, vamos negociar, porque eu tô bem de boa de ficar... Eu não quero o espiritismo na minha vida. Eu falei, pera, não quero, tô fora. Eu lembro que a gente foi no McDonald's, eu falei, tia, conversa com ele, seu brother, troca ideia com ele, a gente pode pensar em outra coisa, mas eu não vou fazer isso não. E aí, não sei o que, aí eu falei, tá, me dá esse livro dos espíritos aqui, que eu vou ler essa porcaria e vou encontrar alguma contradição. Porque, né, eu sempre fui bem, assim, racional, sempre fui bem lógico, nunca aceito as coisas. Se o espírito vira pra mim e fala assim, ó, isso acontece por causa disso, eu falo, vai ter que me explicar. Se não tiver lógica, eu não acredito. Tem que ter lógica, né? Então, até as curas que são feitas, eles me explicam as lógicas. A alteração de DNA, implante de células novas e várias outras coisas que eles fazem. Mas, às vezes, isso pode ser revertido. A pessoa foi curada e, sei lá, ela continua fazendo mal, a doença volta. Pode ser também, claro, porque uma das questões para receber a cura é o mérito. É o mérito, sim. O mérito. Jesus curou 10 leprosos, só um agradeceu. O resto ficou leproso de novo, com toda certeza. Então, aí tem gente, eu vejo isso, tem muita gente que vai só atrás da cura, que nem quer saber de nada. E que se você deixar, a pessoa passa na frente das outras. Sim. A pessoa, ela faz o que for, só para receber a cura. Exatamente. Entendeu? Mas só um adendo aqui. Esse vídeo que eu falei de Goiás, tem uns 3 caras lá que os caras foram com dor e sendo sem dor. Tem um cara que foi no encontro em Brasília. Isso tá no meu canal. Eu não conheço os caras, nem sei quem são. Ele foi no encontro em Brasília, ele e uma outra mulher. Eles foram curados, depois de ter procurado várias vezes o médico e não conseguido ser curado da perna, acho que é da perna. E eles foram no encontro em Goiás só para agradecer que em Brasília funcionou, que foi um mês antes, tá? Só uma observação. Se escrever lá no meu canal, você vai achar Espiritismo Raiz, procura que você vai ver os vídeos. Escreve lá, Espiritismo Raiz. É que, na verdade, assim, eu coloquei esse vídeo, eu vou ter que falar o nome do vídeo, tá? Mas é Espiritismo Raiz, quero ver o... Escreve Espiritismo Raiz Macho, tem uma foto da Márcia Fernandes, que não tem nada a ver com nada, mas eu fiz isso para ganhar visita, tá? Então, a Márcia Fernandes está falando, eu quero ver o macho que não sei o quê, que não tem o mínimo significado, mas eu fiz isso porque YouTube é assim, né? Tá. Então, assim, vocês acham esse vídeo e assistem lá. E comenta. Se você não concorda, você tem que comentar por quê? Pelo amor de Deus, né? Comenta, reclama, fala que o cara... Quero ver, se você tem coragem, vai lá comentar, vacilão. Aí, beleza. Aí minha tia foi lá, me deu o livro dos espíritos, eu voltei pra minha casa e falei, mano, tomara que eles não peçam de volta, né? O livro dos espíritos, né? Brincadeira, é uma piada. Mas esse nome é mesmo... Gostei dessa. Mas foi o que eu pensei quando falou, meu livro dos espíritos. Eu falei, tia, deixa com eles, não precisa me dar. Deixa com eles, eu não quero ler. Não. Aí, eu levei para minha casa o livro dos espíritos. E eram 5 horas da manhã. Comecei a ler o livro. E eu tive a sensação de que, que mudei de plano dimensional. Aí, nesse momento, aconteceu, acho que uma expansão da minha consciência e minha vida mudou de um dia para o outro. E aí, mesmo assim, eu ainda fiquei desconfiado. Eu ainda pensava, eu posso estar ficando louco. Porque não tem lógica. Porque tudo bem, todo mundo vê, todo mundo ouve, eu não vejo, não ouço. Como é que eu vou saber? Aí eu conheci uma mina na época, meti um romance, comecei a namorar. Meti um romance. E aí, a mina era, nova, tinha 17 anos. E ela estava, sei lá, que ano que ela estava, nem lembro. Mas o fato é que ela não tinha conhecimentos muito profundos de química, física, etc. De repente... E a mina começava a falar de coisas que não tinha lógica que ela ia saber. Eu falei, mano, aí eu ficava pensando. Aí eu falei, eu tô conversando com quem? Aí ele falou que ele era um espírito que incorporava nela e falava comigo. Aí todo dia eu marcava 8 horas da noite, eu conversava com ele. Eu anotava as perguntas que eu ia fazer durante o dia, depois eu voltava à noite e gravava o que ele estava falando para mim.
ficava gravando, eu gravava pra ouvir depois, né? E aí eu fiquei pensando, mano, essa mina, ela tá me pegando uma peça. Ela sabe que eu tô noiado nesse negócio de espiritismo, ela deve estar estudando umas coisas durante o dia, à noite ela vem e fala, né? É tipo assim... Sim. Até então tu não enxerga, tu não via nada. Não, É. não via nada. E eu não tava acreditando, embora tudo tivesse acontecido comigo, né? Ah, e teve uma coisa também que aconteceu que eu não contei pra galera. Tinha uns cristais... Meu, eu desci pra pegar um negócio. Quando eu voltei, os cristais tinham mudado de lugar. Cristal de 50 quilos. Aí eu falei pra minha ex, como que você fez isso? Ela falou, não fui eu. Eu falei, Fiquei pensando, tá ligado? Que a mina, tipo... Pô, eu falei, não foi você. Depois eu pensei, bom, ela carregou, então beleza. Porque era pra mudar mesmo, né? Pensei, ela tentou me pegar peça, mas ela que ficou carregando, se lascou, né? Mas na verdade não foi ela, foram os espíritos. Aí tudo bem. Aí o que aconteceu, um dia o espírito chegou e me revelou um monte de coisa que tinha acontecido no meu trampo que não tinha como ela saber. Aí eu comecei a acreditar. Aí eu falei, bom, então, eu não sou burro. Por isso que eu falo para as pessoas assim, essas curas, o anjo da guarda, essas coisas que eu relato aqui, as coisas que foram curadas, foi aqui. Então, se você não é burro, você tem que refletir. Se um cara tem exame de antes e depois de hernia inguinal e tá falando que ele foi curado pelos espíritos, você tem que dar uma explicação melhor. Né? Tipo assim, você tem que dar uma explicação melhor para isso, ou você tem que acreditar, porque você não pode ser tão ignorante a ponto de negar mesmo tendo uma comprovação dessa. É uma comprovação, isso é um fato. Então, a partir do momento que eu tive o fato de que o espírito falou para mim de coisas no meu trabalho que não tinha como ela saber, eu não fiquei pensando, será que tinha como ela saber? Não tinha como ela saber, porque nem os outros sabiam, entendeu? Aí eu tive certeza que realmente foi uma informação que ela captou de algum lugar fora dali. E aí eu comecei a acreditar nos espíritos. Mas aí eu achava que eu nunca ia ver espíritos. Só que o que eu fiz? Eu comecei a debulhar. Comi todos os livros de espiritismo. Tipo, em 6 meses eu tinha estudado tudo já. E eu falei, beleza, vou ajudar as pessoas sem ver, não, espíritos, eu não preciso disso. E realmente é verdade, você não precisa ver espíritos para poder ver. Comecei a fazer evangelhos, comecei a fazer o estudo. O Evangelho no Lar é um estudo do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus, com algumas partes que Allan Kardec selecionou em específico. Comecei a fazer isso nos grupos de WhatsApp, rápido eu tinha 10, tinha 50 grupos, criei um canal de espiritismo e foi. Aí, de repente, o espírito virou para mim e falou assim, a partir de hoje... Não, aí, calma aí. Aí os espíritos incorporavam nela e falavam comigo, toda hora, qualquer lugar. Não importava onde estava. Um dia estava no Natal, tinha um monte de gente na mesa, eu ia falar uma coisa, o espírito incorporando nela e falou assim para mim, não fala isso. E saiu e ninguém percebeu. Eu falei, mano, eu devo estar ficando louco que o espírito fez isso e ninguém percebeu. Então, eles têm outros recursos que a gente desconhece. Aí, tudo bem. Aí, um dia ele virou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje, a gente não vai mais conversar por ela, vai conversar direto com você. E aí, eu fui desenvolvendo, até comecei a ouvir, e aí, depois comecei a ouvir e ver, e beleza, tô aqui. Que pira, cara. Que Doido, mano. E aí, o que aconteceu? A gente terminou e eles fecharam para sempre a mediunidade dela. Ela não vem e não ouve espíritos, hoje em dia. Nessa época, ela via espíritos, igual as pessoas, igual você vê humanos. Você falou